E estamos ao vivo, então, agora. Boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite. Tá um pouco torta a câmera, né? Ali não parece. Tá vendo? Tá vendo? Eu toco. Que toca? Tá bom. Não parece aqui, né? Estamos começando então mais um estudo do NEP, hoje continuando o tema de Mateus, capítulo 7, no Sermão do Monte ainda, a regra áurea, né? Tudo quanto quereis que os homens os façam, fazer também. Que está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Ontem, terça passada, nós começamos a discutir. O Diego e a Elis fizeram esse material. Mesmo estando à distância, fizeram o material e mandaram para nós. Muito interessante o material. Sim, o Diego também vai falar o nome? Vai entrar já, Elis. Quando a gente começar. Convidado ele já está. E então vamos fazer a prece, vamos começando, harmonizando e lendo a poesia. Poesia não tem. É bom começar com a poesia e depois a prece? Ou primeiro a prece? Cheguei. Fazer a poesia. Olha aí. A poesia Tá bonito, né? Como se fosse as olhinhas. Olá, respira. Então vamos lá. Esse primeiro o quê? Vamos ler uma poesia de Cruz e Souza, intitulada de Caridade. Caridade é a mão terna e compassiva que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva da paz, que acaricia e que abençoa, voz da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da delícia. De quem mesmo? Cruz e Souza. Está no livro Parnaso de Alentina. Então a prece, você vai para uma prece? Então, nessa sintonia já de harmonia que nos encontramos, vamos mentalizar a imagem de Jesus, nosso mestre, e Allan Kardec também, nosso grande educador, e pedir o auxílio da espiritualidade para que a gente possa compreender bem esse tema tão importante, que é o resumo prático da lei de Deus, que nos torna seres mais conscientes, mais bondosos, sobretudo mais felizes. Possamos, como irmãos, partilhar os nossos conhecimentos e auxiliar também os companheiros espirituais que aqui se fazem presentes, buscando renovar suas energias, ter novas oportunidades de regeneração e que, em grupos como esses, encontram um referencial de luz e de força de vontade. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos e que assim seja. Não assim seja, entrou o Diego. Bom dia. Então, Diego, a gente diz assim seja, você entrou. Então, nós estamos começando agora. Vamos fazer a leitura novamente do texto, da película, para dar uma rememorada. Quem começa? Você pode começar, lembra? Só precisa ler a parte de cima do... Só aluno, né? De Aroda. Só a parte de cima. Só acima? É. Capítulo 7, versículo 12. Assim,
Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Pois esta é a lei e os profetas. Como quereis que os homens vos façam, da mesma forma, fazei-vos a eles. Só isso, né? Isso. Esse é o nosso objeto de estudo. Só uma pergunta, eu passei semana passada. Esse resumo da lei dos profetas, também naquela outra parte que Jesus conversa com toda a lei, ele tem que falar, tem que esses dois mandamentos, né? Ele também, ele resume lá também, né? Então ele fala do resumo, né? Também Lá resume. ele não fala do resumo, né? Fala, né? Fala em resumo. E aí, assim, amar o próximo a si mesmo em outras palavras, essa questão aí, né, assim, a gente fazer o próximo, e ele coloca isso como a lei, né? A gente viu que a lei dos profetas está se referindo, né, a praticamente tudo do Antigo Testamento, aos livros, né, dos profetas. Isso. Até porque não tinha outra coisa com eles lá, no caso, né? E lembrando que lei também não era só o que estava escrito no signo de Moisés, que tinha toda a tradição Não é só a Torá, né? Não só a Torá escrita, mas sobretudo, né? Aí, ou seja, fica, é o resumo de uma coisa muito maior que a gente... Mais do que o que está escrito. E a gente até discutiu também que o termo lei, na gente aqui, é até difícil de relacionar com o passado. Seria melhor colocar Torá. Porque não é lei como a gente entende. É porque a lei, lei. a Torá também é conhecida como lei. É isso, exatamente. Mas aí a tradução da palavra Torá, o Celestino fala bem disso, e outros comentadores também, seria mais assim, instrução, ensinamento. Quando a gente fala lei, a gente pensa logo em normas, né? Códigos de conduta. E não é a Torá, não se resume a ter códigos de conduta, tem mais coisas lá. A Celestino opta por deixar a Torá e os profetas, né? Sim. Para não entender mas se colocarmos a Torá e os profetas, aí a gente não está se limitando. A Torá é só está escrito ou é algo maior? Aí ele não quis isso. Não, existe a Torá. Ele diz Torá só. Porque se colocar a Torá, e se a Torá for Pentateuco, aí está limitando o que é escrito. Verdade. Não é? Mas ele bota a Torá e não diz, né? Porque tem a Torá oral e a Torá escrita. Na cabeça de Celestino, não sei. Existe Existe a Torá escrita e oral, então vamos Torá e aí volta. E Diego acrescentou aqui que essa é uma passagem que parafraseia Levítico e que foi reinterpretada por várias pessoas ao longo da história. Sim, Levítico, que é aquela passagem, é uma mesmo, né? Que era daquele segundo mandamento, né? Semelhante. É essa mesmo? Acho que a outra de Deus Deuteronômio, não é isso? Deuteronômio e Levítico. Levítico. Porém, interessante que até a mensagem que eu peguei de Emmanuel, ele vai trazer vários povos que têm em suas escrituras mais ou menos a mesma coisa, né? Aí a gente pode esquecer que é mando em conta da reunião que Jesus fez com todos aqueles povos que estavam ouvindo na capela, e aí as orientações, enfim. Todo mundo é daqui, né? Todo mundo é daqui. Essa base da basariada, né? Tudo chegado. Diz roçando. Ó, ele copiou aqui pra gente. Não te fingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou É a passagem lá de Levítico. Então, esse foi um resumo do que a gente... Mais alguma coisa, Diego, que tenha pra gente recordar da semana passada? Tudo certo. Então, Não, não tem muito a acrescentar, não. E qualquer coisa lá, os slides eles estão bem resumidos, tem uns comentários lá, né, que eu acho que sintetizam bem a reunião anterior. Quem falou sobre isso foi Saulo, não foi no seminário? Que Jesus ele não trouxe essa inovação de amarás ao próximo a ti mesmo, porque já estava o amar, então já estava no
Novo Testamento, né? Exatamente, a grande novidade foi a nós inimigos. Sim, e vale a pena também, para quem faltou a reunião passada, tem uma passagem muito legal, que está lá no comentário judaico do Novo Testamento, e aí ele pega justamente o trecho que conta a história de Hillel, e como ele vai resumir, né, a Torá inteira para um cara que não era judeu, apenas com essa passagem, né? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que os outros te fizessem, né? É bem interessante lá a historinha. Pra ficar de um pé só, não foi? esse slide aqui que tava falando, ele pegou aquele ponto, inclusive Haroldo fala nas palestras dele, que chegam para chamar e para Hillel perguntando o resumo da Torá no tempo que você sai de um pé para o outro. Aí ele diz que Chamar e pega uma vara e sai daqui. chamar e faz isso. E Hillel diz, o que é ruim para você, não faça para o seu próximo. Isso é toda a Torá, o resto é comentário. Então vamos agora, com segurança agora, para Kardec e para os comentários espirituais. Capítulo 9, item 4, Kardec comenta. E aí, ficou com alguém? Eu e Nayara. Acho bom a gente ler tão pequeno, né? Só tem esse slide? Só, assim, do Evangelho só esse. O outro é Livro dos Espíritos. Então tá completo? Tá. Então lê, gente. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? Essas máximas tendem à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia, benevolência mútua. Bem, ele falou tudo, né? É o resumo. E um pouquinho mais. A Nayara mandou primeiro, né? Foi mesmo, né? Mas pode ficar à vontade se você tiver um comentário. Eu vou abrindo aqui. Ele diz, né, que a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Muitas vezes a gente age sempre pensando no melhor para a gente. Então, quando a gente passar a agir pensando também no outro, se colocando no lugar do outro, né, tratando o outro como irmão, então o egoísmo ele tende ao fim, não existir mais. Eu comentei na ida e hoje eu assisti todo aquele documentário sobre felicidade. Certo. Eu estou comentando no carro com o Ismael e a Larissa e Gabi. E ele fala essa questão. No momento quando a gente se dedica à felicidade, está na dedicação ao próximo. Sabe? Assim, quando você consegue se esquecer, é porque aí você está praticando altruísmo, que é o inverso do egoísmo. E aí vem as questões científicas, a dopamina, como é que você aciona a dopamina através desses comportamentos. Inclusive, teve até uma pesquisa que saiu há uns 4, 5 anos, que ficou assim, o homem mais feliz do mundo, né? Um monge budista. E aí os médicos colocaram nele aqueles fiozinhos eletrodos e aí mediram justamente essas áreas do cérebro de bem-estar e ele tinha níveis altíssimos por causa da meditação e da compaixão. Então ele ficou conhecido como o homem mais feliz do mundo. Aí diz ele não tem nada assim, material, não é casado, não tem fama, não tem posse e ele é o mais feliz de todos.
Está bem elevado já, né? Oi? Está bem elevado. Ele é um cientista conceituadíssimo na França e abandonou tudo para ser budista. Aí, foi uma referência. Ele te falou lá, inclusive, que você é a mesma situação, assim, ideal, assim, como se você estivesse cheirando cocaína, talvez, os mecanismos que você tem naturalmente de fazer, gerar aquela sensação. Sem efeitos É como se tivesse. Exatamente, aí é feito sem efeito e de uma duração, né, que não se compara. Mas aquele mecanismo de acionar é como se você. Mas você sabe que no nosso dia a dia, até quando a gente consegue resolver alguma situação de alguém, assim, seja ela, né, qualquer forma, né, você não sente aquela coisa assim, eu sinto. É isso. Às vezes, quando você no telefone, assim, aí você consegue falar com alguém, ou ajudar, né, nossa, dá um bem-estar enorme, né, então isso é... Exatamente. Tem um relato de um ex-bancário, um cara que estava no banco e queria ser o diretor mais novo da empresa e tal, né? E ele hoje trabalha na casa cuidando dos moribundos lá de Calcutá, de Matereza, sabe? Então ele abandonou tudo, carreira, tudo que tinha, estava só cuidado dos desgraçados. Aí ele estava lá, porque é um negócio impressionante. Sim, eu queria falar só uma coisa. Mônica, é o capítulo 11, não é o capítulo 9, porque quando a gente, lá no documento, trocou, né, em algarismo romano, e ficou 9, mas é o 11. Talvez seja por isso. Certo? E se você ler, se você quiser comentar, tanto você quanto a Nayara podem comentar, não tem problema não. A Nayara disse que ela mandou um texto aqui, eu já abri. Eu não sei se ela comentou. Alguém abriu o áudio. Eu li o 9 item 4, por isso que eu estou aqui boiando. Agora eu entendi. Mas tá tudo certo, porque aí eu faço o de Carol. Eu achei que eu ia fazer os dois, esse e o de Carol. Aí eu faço o de Carol depois. Ok. Ok, combinado. Era só para eu entender, viu? Deixa eu perguntar para Nayara. Nayara, você comentou sobre... Eu não sei se ela comentou sobre o livro dos Espíritos, que está aqui como se fosse o livro dos Espíritos. Ismael, ela comentou aqui no texto que ela não poderia falar, provavelmente, mas que vocês lessem o comentário que ela deixou. Sim, não. Esse de cima é o texto. Não, ela só repetiu o iniciozinho. Achei que era. Vamos ler aqui. Ela diz o seguinte: a mensagem se refere... Eu dei um zoom? Por favor. A mensagem se refere a uma das máximas dos ensinamentos do Cristo, a caridade, e por consequência a destruição do egoísmo, fazer pelo outro o melhor, da mesma forma que gostaríamos que fizessem por nós. Mas me chama a atenção atualmente se sabemos o que é esse melhor, especialmente o melhor para nós. Diante de tantos ensinamentos, sofrimentos que passamos, e ainda assim nos maltratamos tanto. Muitas vezes não somos honestos conosco mesmo, não identificamos o que é melhor para nós mesmos. Na teoria podemos até saber, mas na prática, será que sabemos? Será que estamos nos permitindo descobrir? Muitas vezes ainda desejamos o melhor para o outro, providenciamos o melhor para o outro e nos esquecemos de providenciar o melhor para nós mesmos. Por isso, ao meu ver, o autoconhecimento, seja ele moral ou físico, deve estar lado a lado com a caridade. E se este autoconhecimento é feito na intenção de se melhorar primeiro, para daí poder oferecer o melhor para o outro, o egoísmo não se instala. Por exemplo, quando você faz um curso para se... Essa qualificação te traz bem-estar, porém, quando você percebe que este conhecimento te ajudará a executar o seu trabalho da melhor forma, e não somente serve para preencher seu currículo, o resultado final será melhor para todos. E aqui o comentário do Livro dos Espíritos, que a gente vai ver ainda. Olha só, essa questão que a Ana colocou, a gente precisa percorrer um caminho, que é o seguinte: não tem como a gente praticar a caridade verdadeira sem primeiro fazer a reforma íntima. Tudo que a gente faz, a rigor,
não é caridade nos termos, no conceito máximo dela. Entendeu? A gente ainda faz isso muito. Tá caindo de jeito, né? Então, na verdade, assim, esse melhor que a gente quer dizer assim, que a gente pensa para o outro e não pensa para a gente, esse melhor para o outro não é caridade na sua essência. Então é uma coisa que você não consegue dissociar, é indissociável a caridade verdadeira da reforma íntima. Não tem como você, entendeu? Executar isso. Porque, na verdade, a gente não tem como dar aquilo que a gente não tem. Né? Então, se eu quero prestar um auxílio a alguém, dar alguma coisa, uma palavra amiga, dar até uma questão material, um conselho, enfim, se eu não tenho isso como conquista, como o Rodrigo fala, né? Se eu não você não pode dar, você não pode dar o que você não tem. Não que a gente é assim, né? Não também quer um radicalismo, que, então eu não vou fazer mais nada porque eu não tenho, né? Não é isso. Não. Mas assim, para chegar nesse nível mesmo, de verdade exercício. É exercício. Exatamente, aí você vai se exercitando, né? E aí quando você for realmente bom como Jesus era, bastava a presença dele para mudar a pessoa. Bastava a presença dele já mudava a pessoa. E aí depois a gente nem faz as comparações mais, né? Porque, eu fiz isso para alguém e não estou fazendo para mim. Isso passa assim que você nem percebe, né? É verdade. Você não fica mais cobrando. Porque você faz assim, como que fala? De coração, né? Você faz sem pensar no retorno. Você passa a não ter mais necessidade de uma coisa exterior, entendeu? A sua ação, você se alimenta daquilo que você faz do outro. Isso que te alimenta. Aí a gente entra numa pessoa como uma Teresa, como o Chico, né, como o Irmão Dulce. A gente entra a gente tenta imaginar como é que eles pensam. Né? Assim, como é que a pessoa pode se dedicar tanto, né, ao próximo? É porque eles já conceberam a ideia de que é isso que os preenche. Aí não entra o egoísmo, porque o egoísmo ele é você se ocupando de si mesmo. Quando fala de si mesmo, pode ser até ele querendo fazer por algum familiar, mas é uma coisa que é como se fosse que me pertence. Vou fazer por ele porque ele é meu familiar, e ele vai estar próximo na minha e vou ganhar de algum jeito. É uma coisa que A gente não pensa assim. Entrou a voz do grupo? Foi. Vamos lá, gente. Pode passar. Agora os espíritos perguntou 886, né? Sim. Você que manda. Eu vou ler. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Essa é a pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu leio isso? Esse é o comentário de Kardec. Eu vou ler, é importante. Você que manda. Você que diz. Vocês, né? Você não é. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Bom, aí eu destaco como a ideia principal do texto, né? Porque Kardec interpretando, né, o que Jesus falou e resumiu dizendo: amai-vos uns aos outros como irmãos. É aquele cuidado, né, para com o outro como se fosse alguém da sua família. Acho que para a gente entender, né, o que seria amar uma pessoa, amar outra pessoa que a gente não conhece, tenta se colocar como se ela fosse um parente próximo, um ente querido. Porque aí a gente entende, né, o cuidado, o amor que a gente tem que ter para com essas pessoas. Aí a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam elas nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Elas nos prescrevem indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados
contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensáveis. Se for pobre, toda gente como que entende. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos. Aqui é um resumo, tu tá lendo A integral, né? Vamos ler só o finalzinho de dia. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância. Essa frase é incrível. Essa frase ficou na minha cabeça quando eu li essa pergunta. Há muito tempo atrás. O homem verdadeiramente bom procura levar aos próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Aquele que é de fato superior, ele não procura evidenciar essa superioridade. Ele procura aproximar o outro, valorizar o que o outro tem de bom. Tanto é que Jesus, no final já da missão, né, diz aos discípulos, né, não vos chamo servos, mas sim amigos. Né? E a discípula de Jesus para eles era imensa, né? Ou é ainda imensa. O processo de educação, ele orienta que você se abaixa, conversar com as crianças, né? Você se abaixa para você poder dar um nível de igualdade o máximo possível. Até mesmo algumas posturas de Jesus, no início do Sermão do Monte, ele senta para começar a falar na posição todo mundo assentado, ao invés de ele ir lá para cima, para frente, com o público, palco montado. Precisa entender, se tem um espírito desse, totalmente materializado, não tem nada de vaidade, né? Assim, não tem um braço sequer. Então, é difícil a gente imaginar, a gente como orgulhoso, como vaidoso, é difícil tentar imaginar como é que uma pessoa dessa pensa, né? Imagina assim, como as crianças, né, no início, assim, bem espontaneamente, elas se misturam, se sentam, se perdoam, né? É uma coisa natural. Não tem preconceito, né? A gente pensa assim, a gente no exercício, né? Vou precisar me sentar para exercitar a minha humildade. Ele já sentava direto sem pensar, já era o ritmo natural. Uma criança faz sem pensar que faz, porque ela é aquilo. E a gente vai saber o que é isso. Muito aprender com as crianças. Vamos lá. Para comentários espirituais diversos. Nossa, Começamos com a base, né? Fantástico. Bela imagem, né? Quem é que está nadando? A gente que está Não, a gente tá afundado, Jesus morrendo, está em e cima. Jesus dando a mão para a gente subir. Pra gente andar sobre as águas. Nossa, quanta leitura a gente faz, né, de um quadro assim, né? Arte. Arte. Sou eu, gente. Eu e André, mas ele avisou que não ia poder não. Passou a mão. Seguinte. Não vou nem ler, eu vou só falar, certo? Pode até tirar. Rigonati, o que é que ele vem nos dizer? Primeiro ele coloca essa passagem, aí ele vem comentar a respeito. Aí ele vem falar que essa parte de que a lei e os profetas estão contidos, que essa é a lei e os profetas, que essa é a parte que resume a lei divina. Em tudo que os profetas ensinaram, como a gente não, no caso vocês que eu não vi na semana passada, mas que vocês já tinham estudado. Só que ele fala, ele compara essa passagem à lei de causa e efeito, como Kardec veio trazer na passada, que amor e caridade e justiça, né, que é uma lei só, elas andam juntas. Então, essa parte ela resume bem a lei de causa e efeito, que tudo aquilo que nós fizermos, todas as nossas ações, elas têm uma recompensa, digamos assim, que pode ser boa ou não. Uma consequência, né? Uma consequência, exatamente. É mais neutro. Uma consequência. Aí, eu achei interessante, porque ele vem trazer uma frase que diz: lembremos-nos de que só seremos felizes na proporção da felicidade que tivermos dado aos outros. Então, ele vem exaltar bem essa questão de que nós devemos fazer o bem, porque aí nós escolheremos o bem. Como diz mesmo a passagem, de que tudo que a gente gostaria que nos fosse feito, nós devemos fazer ao próximo. E aí, então, ele dá um recado para a gente no final,
que se quisermos ser felizes no futuro, comecemos a fazer o bem daqui por diante. Porque, do contrário, nós só estaremos adiando essa felicidade que almejamos. Acho que é isso. Eliseu e Origonato. Achei legal essa comparação que ele faz com a lei de causa e efeito. Imagina o seguinte, imagina vocês terem um filho. Né? E esse filho ele passa a ser um franciscano. Você andar pela rua só com vestimenta e tal. O que nós pensaríamos dele? Vou dizer a gente em Portugal, mas a maioria de nós não desejaria isso. Ia passar vergonha, ia ficar incomodado. Porque os amigos dizem assim, o filho ali que fica andando pela rua, assim, quer dizer, não é um homem bem sucedido, né? Essas questões todas ainda, sabe? A gente vê e tal, mas quantas pessoas têm na doutrina espírita, por exemplo, que não querem que os seus filhos, trabalhadores, fiquem na evangelização com os filhos da comunidade? Não quer que se misture, você tem que ter 2 evangelizações na casa, né? Então, amigo, assim, A luta. é muita distância, né? Muito orgulho. Agora vamos para Rodolfo Caligares, no livro Sermão da Montanha. As pessoas ficaram responsáveis. Eu. E você? Não, tem 2 coisas interessantes nesse texto que eu achei. Logo no início, ele fala do nosso comportamento comum, né? Que a gente quer sempre mais receber do que dar, né? Então Jesus toma esse padrão da gente querer receber para dizer, olha, os outros também querem receber. Então isso é pertinente a toda a humanidade, né? A gente já teria isso como parâmetro. Se você gosta, os outros também gostam. Então, você deveria fazer para ele. E outra coisa que eu achei, assim, foi falado de causa e efeito, foi falado da questão da família, do egoísmo, Caligares também fala, mas, salvo engano, eu acho que ele é o único que vai falar sobre a questão da religião. O que seria a verdadeira norma do cristianismo, ele diz, né? Ele fala assim, a regra áurea é a única e verdadeira norma de cristianismo. Assim, uma religião que nos leve a negligenciar as obras de misericórdia em favor dos necessitados, dos aflitos, dos sofredores, ensinando ser suficiente crer, deixa daquele mundo para fazermos jus aos dons celestiais, e nos induz a considerar réprobos, desprezíveis todos quantos divirjam de nossa fé, que advoguem discriminação racial, qualquer outra forma de desunião entre os homens, exaltando uns e menosprezando outros, está defraudando a doutrina cristã. Ela é escura e blasfema, pois pretende impingir concepções e preconceitos humanos como ordenações de Deus. Então, muita gente diz isso, né? Não, eu sou verdadeiro cristão porque meu dogma é esse, você não tem esse dogma, né? Eu sou verdadeiro cristão porque eu creio em certos princípios e você não crê, mas é como o Caligares está colocando. O que é essencial no cristianismo é a prática do amor, né? E não crer nisso ou naquilo, ter certos rituais ou outros, né? Infelizmente, tem muitas correntes cristãs que não vão nesse caminho, né? Não mesmo, é o fim. Exatamente. Não importa, Achei muito importante ele falar isso. O que é mais essencial em ser cristão, né? Para nós isso é muito claro, mas para muitas correntes você pode ter gente que fala, você faz muitas coisas, né? Vocês no Espiritismo dizem que a gente se salva pelas obras, né? Mas se não tiver a fé e essa crença, você não está salvo. Tem gente que diz isso. E a gente aprende que realmente o que importa é a vivência e não proferir, eu creio, eu aceitei Jesus, eu tenho o dogma da Trindade. Isso, no final das contas, não vai ser decisivo, né, para a gente. Eu acho interessante realmente ele ter falado desse aspecto religioso, das instituições religiosas, que a regra áurea é algo que não... É isso que eu queria saber, o significado do ensinar regra. Regra de ouro. Regra de ouro? Regra de ouro. Regra de ouro. Porque é a regra. É a regra. Rege tudo e a todos, não pertence a ninguém. É justamente por isso. Ela aparece. universal. Ela aparece com um tipo de canto. Todas as. Todos Todos os ensinamentos, né? Porque ela mostra. Desde os selvagens, os aborígenes, os índios, todo mundo
Agora, quando Se a gente você... fizesse isso, seria tão melhor, né? Caligari diz isso, tudo que a gente perderia no bom sentido, né? Guerras, dissensões. Olha, depois eu gostaria que a gente fizesse, não hoje, né? Assim, não, a gente fizesse um exercício de um mundo sem egoísmo e sem orgulho. A gente começasse a enumerar como é que seria a nossa casa, se não ia ter portão, não ia ter cerca elétrica. Gostei. Vamos fazer esse exercício, só para tentar ter um gostinho assim, bem tímido. Né? Legal, gostei. A nossa casa sem que assim. Não, sem assim. Não existe, só existe o amor, tá certo? Certo. Não existe as ofensas, as maldades. Tá? A gente tem que imaginar como é que seria a nossa cidade, nosso bairro. Como é que seria? Sobre a lei de causa e efeito que Diego comentou e Mayara também, eu lembrei de uma coisa. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram, de um rapaz que acho que é pedreiro, e ele levanta um menino que está caído. E é uma corrente do bem. Esse menino que caiu faz o bem para outra pessoa e vai até chegar esse rapaz de novo, que começou o bem, né? Então ele fez para aquele menino aquilo que ele gostaria de receber. Mas você está falando do filme ou não? Não, isso é um vídeo. Ah, tá. Tem o vídeo do bolo também, que é um Japonesinho, né? japonesinho. Que não, é do neto daquele que fez com uma... Então criou uma corrente do bem que chegou nele. Vai e volta. Então, isso é. Mata aquele não. Tem uma outra lei. Fazer aos outros aquilo que gostaria. Mas assim, foi isso aí. Foi essa que você agora, não? A natureza Qual foi a que a gente leu agora há pouco e falou do rico e do pobre? Foi no livro dos Espíritos. Kardec, foi? Foi uma. Você, pra mim, aquele vídeo também que rolou, quando ele falou do rico e do pobre, né? Você deu uma postura, aquele ator que todo maltrapilho caía. Você viu já esse vídeo? Não, vou contar, sim. Caía todo maltrapilho, numa rua bem movimentada. Depois, cai. Né? Aí as pessoas passam, olham, ele cai umas 10 vezes, assim, sabe? Em diversos momentos, a pessoa olha, passa. Aí vem ele, o mesmo ator, olha aqui, paletó, baixa na mão, tá? Mesma coisa, ele cai. Meu amigo, parece que a cidade toda parou. Chega na porra, a mesma pessoa, entendeu? Aí você entende por que o cara da palavra do samaritano tinha que estar duplo. Né? Pra não saber, né? Não, exato, porque senão a gente vai dizer assim, não, esse merece, né? Senão esse merece, vai condicionar. Ser condicionado. É incrível. Jesus é muito inteligente. Jesus é muito É um cabo esforçado. Não, senhor. Tem uma outra lei. Tem uma lei áurea na matemática, né? A proporção. Sim, uma lei áurea matemática, que também rege a todas as formas de vivência. Quer dizer, é algo totalmente sem preconceito, sem rótulo nenhum. Nenhuma religião pode se dizer dona dessa regra. Foi a Neto Guimarães que disse que Deus fala conosco por meio de fórmulas matemáticas. Domínio público. Domínio público. Também, né? Não só no matemática. Agora, assim, tem uma coisa que eu acho interessante. Existem duas palavras que não fazem parte do vocabulário divino. Né? Uma é privilégio e a outra é exceção. Existem essas duas não. Então, ou seja, se nós sempre que a gente privilegiar alguém, alguma situação, a gente não está sendo justo. Não está sendo justo. Não tá. Vamos fazer Se for para ter isso. um privilégio, é para quem mais precisa, na verdade. Não é privilégio, né? Você vai ter quem mais precisa. Não seria privilégio. Não para escolher mais tempo. Mas o privilégio, normalmente, você está realmente em detrimento. É a execução, na verdade, da justiça. Né? A justiça em sua essência. Não Tá, é para privilégio, aqueles que alguém. mais... Exatamente. Mas é a justiça efetivando ali. Realmente, concordo. Por exemplo, as cotas, né? Não é privilégio. Sim, Sem querer entrar nisso aí. eu concordo.
A discussão, mas eu sou a favor. Isso aí a gente Eu acho que isso é aí nesse sentido. tem que botar uma cadeira bem gorda para poder discutir isso. Não, eu vou passar. Agora, Simonete. Sou Diogo. com Eu Paulo. e Giana, mas Giana não está hoje, né? Não. Ela não pôde vir, não? Ela falou alguma coisa? Falou. Parece que escolheram um que vem e um falta. Ainda bem. Mas é porque Eu teria ler? ele fez uma reescala também do 10º. Bom, vai ler? E ele sorri. Como assim? Vamos lá. Fica em casa. É tranquilo, né? Tá só essa tela, né? Dá o resumo. Não sei se- É o levantamento. Tem referências no fim, né? Então, Sim, alguém continua, porque tem mais um. Vocês querem ler? Você que sabe. Vocês que mandam. aí, meu filho. O ideal cristão, este caminho glorioso das mais sagradas realizações da existência, é de enunciado muito simples. De fato, né? Assim, a gente pega toda a lei, os profetas, o resultado resumido numa única coisa, numa única ação. E a gente entende o que é isso. É como o Caligari falou, você sabe o que você gosta de receber. O que falta é vontade mesmo. Boa vontade para fazer as coisas. A gente vê só, eu tenho aquela sequência minha dos 10 mandamentos, né, das duas, né, dos 2 mandamentos que Jesus resume. Né? Aí tem aquela questão de que você não é impossível ser amar a Deus sem amar o próximo, e o próximo amar a Deus. Então, como Deus ainda é para a gente uma coisa tão distante, assim, né? Eu posso focar no próximo que eu vou estar. Aí a pergunta é como que tu consegue amar o próximo? Aí vem o egoísmo e o orgulho, que são os obstáculos para a evolução. E Kardec ele pergunta naquela 19 como é o meio mais prático, eficaz, para que eu possa melhorar, né? Que é a questão do autoconhecimento. Ou seja, então, é esse autoconhecimento que permite que a gente possa identificar esses orgulhos, esses egoísmos que a gente traz na gente, e a gente possa combater. Então, quando eu conseguir fazer isso aí, eu vou estar no próximo, tomando a Deus, já estou fazendo a lei, a Torá, os profetas, está tudo já sendo contemplado. Agora, há uma diferença entre simplicidade e facilidade. Né? Nem tudo que é simples significa que é fácil. Porque senão todos nós, onde está o nosso mérito, se fosse tão fácil? Né? Aí vem a questionamento dessa força de vontade para que a gente possa. Na verdade, assim, primeiro consegue é a questão da coragem da gente fazer esse autoconhecimento. Como o Vosso Santo colocou lá na palestra de Papos. É preciso ter coragem para a gente fazer efetivamente essa viagem interior. Primeiro porque a gente não quer se desprender dos nossos vícios, dos nossos prazeres. Falta nos reconhecer também, porque às vezes você fica meio. Quando você começa a aprender alguma coisa, se deparar com aqueles defeitos, a gente fica, né? Mas essa é a proposta. É. A proposta. Jesus foi o maior revolucionário, não no sentido exterior, mas no sentido interior. Quando ele disse que eu trouxe a espada, é porque realmente eu tinha um padrão de conhecimento, de postura, eu achava que era isso. Ele ia dizer assim, amar os inimigos. Ele bagunçou o planeta. É o que vai seguir agora. Que conversa é essa? Amar os Né? E aí quando a gente vai se enfrentar, os inimigos, né? Isso é a bronca, né? Bom, mas aí diz André Luiz que com 10 minutos de leitura do Evangelho encontraremos um roteiro capaz de orientar seguramente a existência inteira. Mesmo esses minutos poderão ser reduzidos a apenas alguns segundos com a regra de ouro. E nós, que nos dizemos discípulos de Jesus, que pretendemos a condição de seguidores daquele mestre excelso, que passou a existência distribuindo ao Pai aos sofredores da terra, que estamos realizando em favor dos nossos irmãos. Bom, aí isso é que vai elencar uma série de coisas. Se eu estivesse doente, se eu estivesse no hospital, se eu estivesse precisando de um se eu estivesse com fome, ele vai falando. O que eu gostaria? Emmanuel também faz isso, né, na mensagem.
Mas isso, não vou deixar eu fazer isso com você. Então vamos pular. Aí, tem coisas que não, é tão prático. Aí o que acontece? Ele fala aqui que esse é o lema dos espíritos superiores. Aí diz assim, ó, os cristãos de todas as escolas, mesmo do espiritismo, ainda confundem religião com presença nas igrejas e religiosidade com regra. E insistem em ignorar que aquele, com a maiúsculo, a quem chamam mestre e senhor, o Cristo de Deus, fazia do espírito de serviço a sua igreja e da prática do bem a sua oração. E aí volta aquela de Emmanuel, naquela questão lá que ele não estabelecia, né, a linha divisória do templo e a oficina e tal. E aí, mais na frente, ele coloca assim, o Richard coloca assim, é indispensável que nos movimentemos e ofereçamos nossa contribuição pessoal no trabalho pioneiro de sacrifício e desprendimento em favor de um mundo melhor. Isto não simplesmente porque o próximo é nosso irmão, não apenas porque é preciso semear alguém para que colhamos a felicidade. Que aí vem muito aquela questão que você falou, né? Que quando a pessoa faz a caridade verdadeiramente, ela não está prestando atenção que fez a caridade. Né? Como aquele rapaz, daquele vídeo do espanhol, corredor, que empurrou o queniano. O queniano estava vencendo a maratona, só que ele se apertou no final e achou que ele tinha que usar a linha não tinha que usar ainda. Aí parou de correr. Aí o espanhol, era na Espanha a corrida, ele viu aquilo ali, era o segundo, aí ele foi e empurrou o queniano até ele cruzar. Porque ele poderia passar mesmo. Aí o Marcelo Portela faz a pergunta, comenta aqui, o repórter, assim, por que você fez isso? Aí ele disse o quê? Mas por que você colocou ele? Mas foi que eu fiz demais. Aí ele falou, porque na ética dele, não tem essa questão de você... Aí ele falou, assim, qual seria o meu mérito? Né? Eu ganhasse, eu subi no pódio, ele ia ganhar, ele é o vencedor, né? Eu só fiz, esse apestador no final, distraiu, tá? Morreu, cara. E ele falou assim, o que é que minha mãe ia dizer de mim se eu tivesse me aproveitado da situação, né? Então é uma coisa que não tem. Não tem nenhum gosto bom, se você não conquistou realmente. Aí ele fala assim, ó, então, mas, sobretudo, falei isso porque estamos todos no mesmo barco e, enquanto o clima de infelicidade e sofrimento estiver no mundo, também seremos infelizes e sofredores. Ainda que, sob o ponto de vista humano, nossa situação nos pareça razoável. Né? Então, aí faz aquela questão da comunidade, né? Ou seja, nós pertencemos a uma comunidade e a minha felicidade, ela não é uma conquista, sim, é uma conquista individual, mas não é eu não consigo comemorar ela sozinho. Eu nunca vou conseguir comemorar uma felicidade verdadeira se eu estiver sozinho lá. Né? Imagina, por quê, né? Imagina a gente resumir toda a espiritualidade na nossa família. Né? Então, só a nossa família. Se você tiver um filho, né, numa situação, um pai, uma mãe e tal, você não vai se sentir suficientemente bem para poder dizer assim, poxa, eu estou... Né? Tem um filme que eu costumo citar sobre isso, Na Natureza Selvagem. É justamente a história de um menino que se isola em busca da felicidade. E a conclusão dele, a última frase que ele escreve, é que a felicidade só é plena quando compartilhada. Só é real. Só é real. Eu não sei o que seria maior. Se não fosse laranja. Aí seria feliz. Richard Snoet, ele já está citando uma outra passagem aqui de Mateus, que para a gente compreender isso, ele diz assim, olha, quem quiser, para a gente compreender, para fazer isso, tem que compreender essa frase de Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Né? Então ele cita isso aqui como compreendendo isso aqui que você vai realmente
Fala mal um pouquinho. Inicia, eu quero comentar e depois ele. Fica à vontade, Diego. Bom dia. Opa, pronto. Eu achei muito interessante quando o Simonetti também fala de um trecho aí, né? Que não adianta de nada você se dedicar ao trabalho, à casa, à sua família, se você está apegado a si mesmo, né? Então ele primeiro fala dessa coisa, você tem que se desprender de si, você tem que se livrar do seu ego, né? E logo depois dessa parte que Paulo fala, né? Que todo aquele que quiser seguir a Jesus, né, tem que perder a sua vida, né? E aí ele fala uma coisa assim muito impactante, que assim, né, muitas vezes amigos, familiares, eles podem chegar para você e dizer que você está perdendo a vida, né? Porque você deixa de ir para uma festa para estar numa reunião, porque você deixa de ir para a praia para poder estar aqui no estudo, né? E aí Simonetti fala, é isso mesmo, você está perdendo sua vida, né? Mas é justamente isso que Jesus quer que você faça. Eu achei isso assim, bem impactante, né? Quando ele falou, mas é interessante, né? Mas ele fala, né, que a gente perca essa vida tola, improdutiva, desajustada, estagnada, comprometedora, né? Ou seja, a vida num sentido comum, né? Ele está, na verdade, propondo que a gente tenha uma vida diferente. E para que a gente tenha uma vida diferente, a gente tem que perder essa vida que nós temos atualmente. Fala, Lili, fica à vontade, você está com a palavra. Obrigada. Pesou aí a frase do Diego, fiquei pensando e deu um delay aqui na minha cabeça. Muito interessante, Diego, gostei. Eu tenho uma pergunta que estava me martelando desde a última reunião, né? Porque a gente comentou de fazer ao próximo que você gostaria que fizesse a você mesmo, né? Quando a gente falou das situações da vida, que acho que Larissa vai comentar depois, né, de Emmanuel, eu acho, que ele fala das situações, se estivesse nessa situação, o que eu gostaria que me fizesse, né? E aí eu fiquei pensando, calma, às vezes nós gostaríamos que nos fizessem certas coisas em algumas situações da nossa vida, mas será que é isso que a gente precisa? Será que é isso que a gente deveria receber? Às vezes não é, né? E eu fiquei pensando nisso. O que seria o mais fácil de se seguir, de poder fazer, né, o bem ao próximo nesse sentido? Aí alguém falou depois, acho que foi Paulo, não lembro, que falou, o que a minha mãe ia pensar disso, da minha atitude? E aí eu pensei, a gente poderia completar essa frase, fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse a nós mesmos, e se perguntar o que Jesus pensaria dessa minha ação, né? Porque às vezes não vai ser uma ação que o próximo está esperando, mas que às vezes é necessário. Certo? O que ele coloca assim, é aquela questão seguinte: fazer o próximo o que eu gostaria que o próximo fizesse. A gente falou isso na reunião passada. Falou? A gente entregar, a gente até brincou. Eu vou para um jantar e eu gostaria, né, de comer uma comida. Então eu gosto de comer japonês. Aí vai empurrar tudo. Não é isso que ele está falando. A gente discutiu bem. Eu queria que todo mundo, todo dia, me desse R$50. Não é isso que ele está falando, né? O próprio Caligares fala. É a gente se colocar no lugar do outro, buscando sentir o outro, ver as dificuldades, conhecer os anseios, é o mesmo sentido do espírito. Quer que é um bem, não o menino quer ganhar todos os videogames do pai. Ele quer isso, eu também queria, então vai dar para o menino todos os videogames. Não é isso. Mas quando você lê o texto, pode... Não, se você tem um casal que é o chamado casal, né, aberto, né, em termos de relacionamentos. Sim. Então, aceita que você tem outros parceiros. Né? Assim, eu quero que
pensa. Então, ou seja, eu estou fazendo a ela o que eu gostaria que ela me fizesse, porque eu sinto prazer, digamos, né, que ela também tem outros parceiros, por exemplo. Eu gosto de olhar a minha esposa com outros parceiros. Então, é preciso a gente ter esse cuidado realmente, porque senão a gente vai estar deturpando, né, o sentido em cima de algo que está embasado, né, vamos dizer assim, no evangelho. Não é o querer, não é atender os quereres e os desejos dos outros, né? É atender o que o espírito dele precisa no bem, no sentido maior do que né, no bem. Ele enquanto espírito, né? Não é questão de capricho, né? Não é atender os caprichos dele. Porque todo dia me dá R$100. Eu vou ficar dando R$100 a todo mundo. Não é isso, né? A gente Ninguém quer esse tempo. então eu vou dar Não é isso, não é isso. É atender aos sentimentos, às dificuldades, aos anseios espirituais da pessoa. Agora, como a gente não se conhece, como é que a gente vai saber o que é um bem, na verdade? Né? A gente acha que o bem é isso, é esses quereres, esses desejos. Né? A gente não chegou na gente, como é que vai atender bem o outro? Questão do necessário supérfluo. Sim, exatamente. Deus falou, nem sempre a gente recebe o que queremos, mas o que precisamos. É algo... Quando a gente fala da divindade, né, realmente é sempre o que a gente precisa. Quando coincide, né, a gente... Ótimo, né? Aí é bacana. A gente se conhece o suficiente para saber o A gente que precisa, né? Ele complementa aqui dizendo, Despojando. da mesma maneira, à medida que nos despojamos do nosso ego e entendemos melhor a vontade do Pai, exatamente isso que estava falando, e a necessidade dos outros, percebemos que essa regra vai funcionar melhor. É algo interessante, eu estava até pensando aqui também, enquanto o Paulo falava, como atualmente a gente tem duas posturas bem definidas em relação à natureza humana, que se a gente for parar para pensar, existe na sociedade em geral. Obviamente, resumindo, mas existem várias posturas. Os que dizem que a violência e o mal é da natureza humana, isso existe muito mais do que a gente imagina. Isso, por exemplo, dá respaldo para você querer dizer que é a partir de uma repressão e da violência, mais ainda a coação, é que vai inibir essa violência que é inerente ao ser humano. Então, por isso que nós precisamos de, ao invés de um movimento interior, um movimento exterior para abafar esse mal que existe no ser humano. E, por outro lado, a visão que é a visão espírita, que o bem é inerente ao ser humano, da natureza humana. Veio na minha cabeça assim como se o bem fosse uma intuição que a gente permite que adentre a nossa consciência. A gente permite essa intuição. É algo que está dentro de nós, mas a gente trava ela sempre, né? Com o supérfluo, com os nossos desejos materiais. Mas o bem é algo que a gente precisa descobrir dentro da gente mesmo, né? E descobrindo isso, a gente é capaz de entender melhor essa regra áurea, como o Diego está falando, né? Saber de fato o que é melhor para mim mesmo. Dessa forma eu vou descobrir o que é melhor para o outro, o que é melhor para a humanidade. Eu acredito muito pela questão da luz. Assim, essa mesma luz que Jesus consegue irradiar, ela está em nós, né? Só que a nossa está coberta por N capas. E ofusca, né? Que não consegue deixar irradiar. A única que vai conseguir tirar essas capas, que são esses defeitos que a gente vai alumiando. Devagarzinho, primeiro no ambiente e tal, depois vai aumentando. Vamos seguir? Eu perguntei porque às vezes fazemos um bem para os outros, não é visto como um bem por eles mesmos. Vai longe, porque o outro é exatamente o que é que você entende como um bem é uma coisa, o que é que o outro entende como um bem e o que é o bem. São três coisas diferentes. Às vezes você até acha, não, eu estou fazendo bem para ele, mas você não está. Às vezes você acha que está fazendo, mas não está. E às vezes o outro também não sabe o que é um bem para ele. Essa é a nossa grande dificuldade. Vou dar só um exemplo bancário. Um exemplo bancário, certo? É muito comum, antigamente, no gerente, assim, você estava endividado. O colega do banco estava endividado.
Aí tinha um cheque especial de R$5.000. Aí a gente disse assim, eu vou aumentar para 10 especial, para poder tudo priorizar. Aí eu falava rapidamente, já estava já estourado no 10.000. Aí eu vou botar 20. Então o cara pensava que estava fazendo bem, mas na verdade estava acabando. O homem ia chegar isso é irreversível a volta. Né? Então é muito diferente. Assim, antes a gente, em termos assim práticos, antes a gente querer entrar numa situação para auxiliar alguém, né? Seja que área for, a gente tem que buscar refletir muito, pedir inspiração para a gente saber a melhor forma de ajudar aquela. Às vezes você vê alguém que perdeu um filho, perdeu um esposo, tá numa situação que você quer, não se levanta logo, você vai querer forçar a situação, piora muitas vezes. Tem que saber, isso assim, um caso mais sério, né? Um problema emocional. A gente precisa ter um tato, a sensibilidade para saber ajudar o outro. Né? Não, assim, me veio uma ideia, eu vou lá fazer que isso vai dar certo. Você sabe que uma vez eu fiz isso indicando um livro, né? Uma pessoa não, meu sobrinho, né? Então ele estava assim mais ou menos com uns 14 anos, eu via que ele tinha assim uma situação de ficar os pais separados, você ficava com a mãe ou com o pai, né? Aí eu indiquei um livro. E aquele livro ele tomou uma decisão, eu fiquei depois achando, eu achei que aquele livro ele ia, assim, saber diferenciar o que é, sabe? Né? Os pais separados, né? Entender aquela situação. E ele tomou a decisão de ir embora com o pai, depois daquela leitura. E eu fiquei até meio assim preocupada, assim, depois. Mas eu acho que talvez dentro dele ele já tinha essa vontade, faltava um empurrão, né? E naquela leitura que eu indiquei, né? O livro, nada fica sem resposta, não, assim, faça o que seu coração mandar. Né? Aí eu via que ele estava assim, ia para casa do pai, voltava meio assim, e acho que ele precisa ler esse livro. Eu tinha lido o conteúdo, né? Aí eu indiquei para ele, mas ele tomou uma decisão rapidinho. E eu fiquei muito angustiada, achando que eu tinha feito mal. Né? Mas pelo título do livro, né? O livro diz assim: fique com sua mãe, fique com seu pai. Mergulhe em você e sinta você mesmo. Então, você indicou um caminho para ele. Para ele. Esse é o processo. Eu queria tanto ajudar. É porque o aconselhamento é que ele diz assim: a gente não dá conselho. Né? Porque isso pode significar um transtorno na pessoa. Aí vai dizer assim, pô, você não mandou fazer isso, aquilo. Mas hoje eu analiso que foi bom ele ter essa imagem do pai, essa presença. Ele está com 30 anos hoje, né? Mas assim, na época, daí eu fiquei bem assim, porque minha irmã sofreu, né? E ela era muito assim, mas acho que foi bom, porque ele tomou a decisão, depois daquela leitura. O importante era ele se sentir. Era se sentir, ele não vai conseguir tomar uma decisão para agradar todo mundo. Se a gente for pensar em agradar todo mundo, ele não vai conseguir. E às vezes, principalmente com relação. Não vai, porque são níveis diferentes, são situações diferentes. Não vai. Não, e até porque, pessoal, se você está querendo o bem das pessoas, verdadeiramente, você vai desagradá-las. Né? Eu vou dar um exemplo sobre o indicate. Né? O psicoanalidade com problema de visão de ventre, né? Grave. Só comendo todinho, biscoito, pico, essas pessoas só isso, né? Aí pela segunda vez ele no hospital, correndo risco. Né? Aí eu cheguei e falei para ele, disse assim, olha, eu recomendei, pelo telefone, estava planejando um caixa, disse, se você ama seu filho, você vai dizer não para ele, você não vai dar ele. Você vai dizer não, ele vai ficar com raiva de você vai dizer não. Né? Por quê? Porque você quer o bem dele. Então, na verdade, é o contrário. Se você ama as pessoas, ele vai desagradar na maioria das vezes. Eu costumava dizer assim, né, cara? Eu sempre diz assim, cara, me corrigiu, diz assim, minha missão como pai é dificultar as coisas dos meus filhos. A cara me corrigiu, e a mulher está correta, como sempre. Está gravando, né? Não, a sua, não é você dificultar, é não facilitar. Né? Tem diferença realmente nisso, não. Vou passar a tocar essa. Outro ponto também, em relação a essa relação de pai e filho também. E enfim, relações em geral, que às vezes a gente quer o melhor para o outro, e às vezes a gente não permite com que o outro falhe também. É algo que a gente precisa aprender a fazer também. Né? Permitir que o outro falhe. Fale, que se arranhe, que se machuque, e ganhe todo. É difícil, mas às vezes é justamente essa questão de saber o que é o melhor para si e para o outro.
A gente confunde muito assim, o melhor para aquele que é prazeroso e que é agradável. A gente tem que separar isso. Nem sempre o melhor é agradável. Nem sempre é. Prazeroso é o todinho, é o biscoito, é a coxinha. Para mim, a figura do tio nascendo, Quebrando lá a casa, é isso. por dentro, né? É também uma figura que dá a natureza me ensinando. E aí qualquer vez, oh, quem está nesse pedido, deixa eu ajudar. Aí, lógico, não vai repetir. É igual aquela, né? Você tem assim que não dá o peixe, mas ensina a pescar, né? Quer dizer, então às vezes você dá uma fórmula ali ajudando para que a pessoa descubra, né? Bom, pessoal, eles podem 15 minutos sem entender o que quer falar. Diego colocou aqui, ó, os judeus argumentam que as ações negativas dessa frase são melhores por conta desse ponto de vista. Não faça ao outro o que não gostaria que fizesse, que é também uma forma de enxergar. Vamos ver, vou subir aqui. Alguns acham deselegante a ideia de Jesus por nem sempre. Porque nem sempre o que queremos seja o que os outros querem. Né? É aquela história da comida chegando a casa, né? Tem gente que defende que é melhor dizer não faça ao outro, né? A gente discutiu isso, não foi na Aí ele complementa aqui, parece que com a versão positiva de Jesus, somos meio que obrigados a entender mesmo o que queremos de fato, ou o que é melhor para nós. Porque não fazer é muito cômodo. Eu não vou fazer, eu não quero, eu vou fazer, né? Mas quando se você vai fazer, então peraí, eu tenho que pensar o que é melhor. Aí começa todo um processo interno de autodescobrimento. Jesus nos obriga a um mergulho interior. E você tem que ser ativo também, para transformação, e não simplesmente não ficar na fazer. sua. Jesus não tem boquinha, você vai lá. Não tem boquinha. Vai direto. Vamos ser diretos. Vozes do Evangelho. Bom, gente, está comigo. Como o próprio título já diz, Vozes do Evangelho, então André Luiz, ele realmente compilou algumas mensagens de Jesus e ele fez um roteirozinho mesmo, uma orientação para todos nós, que realmente a gente devia ler todos os dias, porque é bem uma resposta para aquele Senhor, o que queres que eu faça? Aí ele diz, destaque o lado bom dos seres e das coisas. Examine tudo e retenha o melhor. Não valorize o erro, vença o mal com o bem, auxilie sem exigência, perdoe 70 vezes 7, fuja da impertinência, se queixem uns contra os outros para que não sejam condenados. Não se irrite, faça todas as coisas sem murmurações nem contendas, não se imponha, os discípulos do Senhor se conhecem por muito se amarem. Não pressione ninguém, atente bem para a lei de liberdade, ouvide a falta alheia, lance mão do arado sem olhar para trás, renuncie em silêncio. O cristão existe para servir, não para ser servido. Use a bondade incansável e todas as suas ações sejam feitas com caridade. Então, aí, galera, faz aí aquele checklist assim, se você já faz uma dessas coisas. Bota uma box aí e vai dando Ok, um check. um check. Joana de Ângeles. Evangelho à luz da psicologia profunda. Esse aqui foi o que ficou com Carol. Tinha ficado com Carol, né? Mas aí passou para outra foi pessoa. Mônica. E Regina. com Mônica e Regina. Qual das duas queridas amigas quer começar a falar? Fiquem bem à vontade. Eu não sei se Regina leu alguma coisa, mas assim, basicamente posso comentar aqui. A Regina está aí? Comente. Fica à vontade, Mônica. Posso seguir? Sim. Bom, eu não vou saber fazer como Carol, mas eu vou tentar. Joana fala no capítulo O Egoísmo, ela começa, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Lucas 6,31, a gente já falou bastante sobre isso aqui. E ela faz nesse capítulo um retrato do homem Jesus. Então ela começa dizendo que o egoísmo é uma úlcera moral que degenera o espiritual de nós seres humanos e responde por infinitos males que atingem a sociedade e, por consequência, afeta o progresso do homem, do ser humano.
A melhor terapia para isso é o altruísmo, porque o altruísmo desenvolve sentimentos superiores e, a partir desse desenvolvimento, possibilita que cada um cresça interiormente, que cada um faça com mais facilidade a reforma interior. Ela diz também que o egoísmo ele sabe se disfarçar de diferentes formas. E sob esses disfarces, ele consegue destruir os maiores e melhores valores da vida. Então, todo aquele que pretende evoluir precisa ter uma atitude firme nos objetivos morais, se espelhando em Jesus, no homem Jesus, como ela chama. Então, ela diz que ele era um exemplo máximo de altruísmo afetuoso, mas não servil, porque ele era uma pessoa extremamente equilibrada. Era introspectivo, mas nunca se conturbava, ou ficava receoso, depressivo ou tímido. Os valores espirituais do homem Jesus jorravam em abundância a todos aqueles que o buscavam. Ele sempre tinha um exemplo, uma palavra, um carinho, um afeto, uma atenção, sem jamais se permitir ser manipulado por quem quer que fosse, de poder ou qualquer pessoa, por imposição, por chantagem, por medo, por interesses. Ele jamais se deixava levar por esse tipo de coisas. Era extremamente genuíno e profundo, livre de qualquer injunção que lhe maculasse a conduta. Isso a gente sabe, né? Ele não era uma pessoa que hesitava, então ele era muito firme. E aí eu achei interessante, ela diz assim: mulheres nele encontravam apoio, inspiração, conforto e roteiro para o prosseguimento nas suas tarefas. Manteve-se firme contra todas as atrações da sua figura masculina. Quer dizer, ele tinha toda uma posição firme, masculina, mas não se deixava levar, não se deixava envolver por coisas que não cabiam ali naquela situação. Da mesma forma, ele agia com relação aos amigos e aflitos, no caso, homens, né, que o buscavam. Ele sempre tinha alguma palavra, alguma atitude a estimular a prosseguir nos compromissos assumidos. No sentimento dele não existia lugar para ciúme, disputa, susceptibilidade, ressentimentos, melindres, que é uma coisa tão comum em todos nós hoje, né? Uns mais, outros menos. Mas o povinho melindroso é o tal ser humano, né? Um sentimento amor. Oi? Sem querer interromper, mas já interrompendo. Porque a gente ainda tem muitas mensagens assim, para ver, o tempo está bem. Tem 5 mensagens para ver. 5 minutos. Tem 5 minutos. Sobre o egoísmo, né? Assim, porque é interessante, Joana faz esse relato sobre Jesus, né? Sobre a personalidade dele, mas para a gente ser mais sintético, assim, né? Em relação ao egoísmo. Ela vai, através dessas características que eu estou falando, ela vai mostrar que ele não era egoísta absolutamente, porque o egoísmo conspira contra a caridade, e a caridade foi a terapia que Jesus pregou. Então, ela procurou mostrar aqui que através da caridade, através do altruísmo, através do amor ao próximo, seria o caminho que Jesus nos indicaria a fazer o que ele fez. Muito bom. Só um detalhe, porque o livro dos Espíritos fala que egoísmo e orgulho
eles têm origem nas vinculações com a matéria. Os nossos Né? queridos, né? Assim, ele se origina aqui. Como Jesus já é totalmente materializado, de união com a matéria, ele podia ser egoísta e orgulhoso. Não tinha mais a fonte, né? A origem, não tinha mais. Virgínia e Eduardo. É o que? Próxima mensagem, tá dizendo? Essa aqui ainda é. A mensagem é uma paga de amor. Declarações. Joana, então tem Ah, mensagem sim, de Joana. Tem duas, Joana. Ok, Virgínia, fica à vontade. Hoje o Google. Suelen. Será que tem algum problema na internet? Quem é a pessoa? Eduardo. Então vamos. A gente pula. Com minha. Ah, não, Tá não mais foi. um lugar frio aí. Não foi aí o áudio não, viu? Não, ele até o M está economizando, né? Mas Com minha. vamos Com minha. Ela disse que Calma, estou calma, aqui. calma. A gente não está disputando. Tá ligado? Ela lá. É ela que liga lá, não? O áudio dela? Sim, sim. Eu vou ligar aqui. Pronto. Pessoal, estão me escutando agora? Sim! Peraí, só um minutinho. Foi um problema realmente aqui do aparelho. Eu posso falar agora? Todo mundo está me escutando? Nós, rápido, breve, conciso. Tá. Rápido que puder, ótimo. Olha só, tem o texto da Joana, eu li o da Joana e o do Emmanuel, porque eu não sabia se Eduardo viria. E aí, eu vou começar pelo de Joana. No texto de Joana, ela faz uma análise a respeito da conduta, trazendo a nossa visão pessimista, muitas vezes, do fato de a gente não receber as coisas que a gente gostaria, e aí a gente se dedica de maneira equivocada, e passa a rejeitar as benesses de Deus e a culpar a vida por uma atitude de rebeldia. Quer dizer, a gente passa a trazer esse tipo de rebeldia, bem, como ela coloca mesmo. Mas a partir da atitude reflexiva, das oportunidades que a vida nos dá em relação ao crescimento moral, crescimento espiritual, o desabrochar é muito mais gratificante do que a gente parar a nossa trajetória por conta dos nossos milímetros. Então, ela faz todo um percurso dentro da nossa moralidade que a gente poderia estar resguardando de maneira positiva. E o último trecho aqui eu queria ler, porque ele resume bem. Só um momento aqui. Aqui, que ela diz assim: é pelo amor, e pelo amor retornou aos que não o amaram, para ensinar a supremacia da verdade sobre a ignorância e do bem sobre o mal, oferecendo-se pelos séculos provindouros, porque o amor é a manifestação de Deus, penetrando tudo e tudo sublimando. Quando ela vai falando dos pontos positivos, ela vai trazendo a figura que tudo está envolvido com o amor, né? E aí ela traz o amor como uma centelha divina que habita em nós. Beleza? Deu para todo mundo escutar? Tudo certo. Muito bom. Lembrei de uma Pronto. música. Só sobre. Aí sobre vocês querem. Oi? Rapidinho, antes de você passar a próxima mensagem, eu queria citar uma música do Acorde, nova, muito bonita, que ela diz o seguinte: viver é dom, só o amor faz valer. Não sei, eu acho que o nome dela é O Amor Faz Valer. Muito bonita a letra e essa frase fica na minha cabeça. Viver é dom e só o amor faz valer. Acho que tem a ver com essa mensagem. A gente pode viver com viver, né? Mas para a vida ter um valor, tem que ter o tempero do amor. Senão. Nossa, não tá hoje, né? Bonito, né? Eu interpreto assim, não sei se é a ideia que tem que ser. Agora o primeiro passo.
Também é Virginia? É tu, Su. Isso. Nesse texto de Emmanuel, ele traz uma visão até bem próxima daquilo que a gente já vinha discutindo, né? Já vinha debatendo. E aí eu vou trazer também um trecho que eu achei importante, que ele vai abordar essa passagem que a gente já estava estudando. Ele diz: querer o bem é um impulso de todos, mas na prática do estudo sublime é forçoso que sejamos quem se adiante a fazê-lo. Ele coloca a manifestação da ação como uma necessidade, não só a intenção. A intenção todo mundo tem de fazer o bem. Eu não queria, por exemplo, sair de casa e ter uma discussão ou um empecilho. Ninguém pensa dessa forma. Mas, necessariamente, eu preciso agir proativamente no bem. O bem não acontece só. E aí a gente sabe que a sensibilidade do que fazer, e é uma das coisas que ele frisa, é a gente saber agir no bem. Eu fico até um pouco temerosa com relação a essa aplicação do bem, porque a gente ainda tem uma visão muito imediatista em relação ao fazer o bem, ao fazer o outro, e querer que aquilo ali realmente aconteça e se consolide. Talvez o fazer o bem por oração, pela imposição do pensamento, pela palavra otimista, por ajudar nas oportunidades, ainda são coisas que a gente não introjetou legal, né? E são coisas que a gente sabe que fortalecem as pessoas a permanecerem numa trajetória positiva. Então, ele vem falando sobre isso no texto. Ainda traz algumas reflexões a respeito desse tarefeiro que ele quer, que ele convoca, mas que esse tarefeiro ele esteja pronto a fazer mais do que só querer, ele seja proativo também. Toda grande mudança é um processo, e ela inicia com o primeiro passo. Achei que só vai ser mesmo. Vocês dois estão Ismael, iluminados. Mas é porque... eu posso falar uma coisinha ainda? Pode falar. Pode falar, à vontade. No texto que Maiara leu, a respeito que era uma sequência de ações que André Luiz tinha trazido como apontamento, ontem no Evangelho a gente estava lembrando de uma das ações que a gente conseguiu mudar depois de muitos anos mesmo. Meu pai tinha proposto uma vez que tudo que fosse ruim, ele fosse o túmulo da coisa ruim. Uma notícia ruim, um comentário deprimente, essas situações. E quando a gente era pequena, a gente achava impossível, né? Poxa, como assim? A gente não vai conseguir fazer isso nunca. A TV tá aí, as pessoas, enfim, não vai dar, cara. E depois de muito tempo de trabalho, ontem a gente viu que a gente não tem mais essa necessidade de estar repercutindo o mal. E pode ser uma notícia ruim, um vídeo que eu vi no Face, alguma coisa desse tipo. Eu não sinto a vontade que as outras pessoas tenham o mesmo choque que eu tive com aquela notícia. E isso foi um processo de educação de anos. Aí agora a gente já vai passar para um outro ponto, que é por mais que eu não goste de uma pessoa, ou que eu tenha dificuldades, enfim, de reconhecer nela, eu posso reconhecer alguma coisa boa. Que eu veja alguma coisa boa nela, seja um olhar diferenciado. E a gente está começando a trabalhar nisso. Então, são condutas que inicialmente a gente se desacredita, mas depois, com o hábito, com o esforço, com as quedas, com as repetições, a gente vai vendo que é possível. Arrasou, Su! Eu queria comentar bem rápido o que ela disse, né? A gente querer fazer o bem de forma imediata, fazer coisas boas, né? Isso realmente não é o essencial. O essencial é o que a Virginia disse, é você orar pela pessoa. E caridade é o que está lá no 886. Benevolência, indulgência e perdão são coisas de dentro. Ele diz assim, vá lá e dê um agasalho, vá lá e... Isso é uma consequência, mas o principal é a sua vibração em relação à pessoa, né? Então, esse fazer bem ao outro, como a gente gostaria, sobretudo, é a nossa visão sobre a pessoa, o nosso querer bem sobre a pessoa. Fazer coisas é algo que acontece. Se fazer coisas, não pode estar desacompanhado. Se você está fazendo coisas, mas não está vibrando bem, não está fazendo nada. E outra coisa também, só para dar... Agora que eu estou participando... Posso falar rapidinho?
Outra coisa, é porque a gente quer sanar, eu acredito, a carência das pessoas. Identificar, por exemplo, fulano, ele tem, sei lá, uma carência de amizade positiva e tal. Aí a gente começa a querer sanar as carências de todo mundo, que é uma coisa mais imediatista, porque a gente vê a resposta de imediato. Só que, na verdade, não é isso. Né? A gente tem as nossas dificuldades até de compreender o que são realmente as nossas necessidades de evolução. Então, quando a gente passa a olhar todo mundo como uma forma, como um potencial de crescimento, a gente vai orar, a gente vai vibrar para que o melhor aconteça, e não aquilo que a gente enxerga que seria o melhor. Exato. Vamos pro próximo? Agora é Gabi Lili, Psicologia da Caridade. Lili, como você quer fazer? Você quer começar ou você quer deixar para mim? Posso começar? Pode começar. Tá bom. Essa primeira mensagem, né, Psicologia da Caridade, Emmanuel ele mostra, né, o bom samaritano, falando que é uma das maiores expressões, né, de generosidade, de caridade que Jesus deixou pra gente. Ele analisa, diz que o samaritano ele se compadeceu da pessoa e, além de se compadecer, ele agiu, né? A gente muitas vezes para na parte da compaixão, mas não, ele foi, agiu, fez tudo, deu dinheiro, deu cuidado, tudinho, né? E aí, na hora de ir embora, ele não pediu nada em troca. E, sim, a gente sempre pensa nisso, fazer a caridade, sem pedir nada em troca. Mas eu achei interessante quando ele disse que, ao se despedir do abrigo, ele não fala nada, não dá nenhuma recomendação, não usa palavras demais, nem atitude demais, para atrair a influência pessoal dele, né? Que, normalmente, quando a gente faz a caridade, a gente não pede nada em troca, mas de vez em quando a gente vai lá, tá, e quer se mostrar. Eu não sei explicar, não consegui explicar, mas eu achei interessante quando ele disse que nem com as palavras ele quis mostrar algum tipo de influência sobre essa pessoa que ele ajudou, né? Isso eu achei muito legal. O que eu achei interessante dessa mensagem que ele falou, que é a psicologia da caridade, né, de Emmanuel, é que às vezes a gente quer fazer a caridade, mas não sabe como. Aí a gente pensa no bom samaritano, né, na parábola, que foi como o Lili falou, né, da parábola, então não vou repetir. E também tem outra, né, que... Eu achei legal isso que ele falou, que a gente sempre espera algo em troca, nem que seja um obrigado, né, da pessoa. Ela agradece, a gente já fica... Quando a gente tem que parar de esperar uma atitude do... Quer começar com o tema da prece? Lili, dessa vez eu vou tentar começar, se você quiser complementar, viu? Me corrigir também. É pela hora de ser até Gabi comentar e a gente 9, 10. Tem que contar as coisas. Falta o quê? 3 mensagens. 3? 2 suas e uma que eu vou... Tá você? Exatamente. A última é do Alá. Então, ele falou, fala Gabi, que a gente puder. A mensagem se chama Temas da Prece e Emmanuel ele vai dizendo os temas comuns que a gente pensa quando vai fazer uma prece. Por exemplo, saúde, felicidade, auxílio. E ele diz que a gente não deve só pedir, nós temos que pedir fazendo. Se por exemplo, a gente pede felicidade, a gente tem que pedir e buscar a felicidade fazendo para os outros. E não é uma coisa só para mim, é para o outro também. Os judeus, quando oram, eles pedem sempre para os outros, né? Interessante que o mundo diz isso. Não pede, mas está pedindo mais para o outro. E é procurar concretizar, né? O que a gente pede. Não é só ficar no pedir. Ele até fala que o mais importante não é a súplica, nem você alcançar.
é o caminho do meio, Processo. o processo. A gente fazer uma prece intercessória, vamos lá, vamos mudar. Mas às vezes a gente nem consegue mudar o fato em si, mas o clima, a nossa postura, a postura das pessoas em relação ao problema, né? Que é o mais importante. Às vezes aquela coisa tem que acontecer, mas a prece facilita a nossa citação. Do jeito que você enxerga aquilo. Isso. Então a gente fica. Obrigado, Gabi. A gente fica eu fico e Larissa pelo WhatsApp comentar essas mensagens para vocês. Eu comento tão rápido. Deixa ela comentar. Eu falei uma frase. Nerlândia. Sei onde saiu. Emmanuel, ele diz que a beneficência nos diz que é um dever ajudar. E a justiça nos diz como devemos ajudar. Então, essa mensagem nos dá duas lições. Uma da beneficência, que a gente tem que ajudar. E a justiça, como é que a gente gostaria de ser ajudado? Com amor, com carinho, ou com indiferença, com orgulho? Pronto, é basicamente isso. Uma mensagem muito interessante. Emmanuel é conciso, né? Tem poder de concisão, Emmanuel. Tem, ele... Larissa Essa outra mensagem, regra áurea, realmente também é um grande resumo para a nossa reunião toda aqui, né? Então, o que a mensagem fala é que esse ensino ele já existia, né? Aí ele cita os gregos, os persas, os chineses, aí vai dizendo como essa mensagem está em cada povo, né? Gregos, persas, chineses, egípcios, romanos, inclusive, tinham. E os hebreus, os próprios hebreus também tinham. E ele vai dizer que a novidade de Jesus foi a exemplificação. Essa mensagem, eu acho que a gente já comentou aqui. Exemplificação. A novidade de Jesus foi o modo que ele exemplificou. Porque Emmanuel vai dizer que, mesmo a mensagem presente em vários povos, vários profetas, vários homens que trouxeram, esses homens não foram capazes de fazer jus à mensagem, né? De viver intensamente com Jesus. Né? Suas figuras apagaram-se nos recintos dos tempos iniciáticos. Confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentados. Quer dizer, eles conseguiram testemunhar apenas em parte a mensagem que eles traziam. Só Jesus a ensinou e a exemplificou. Quer dizer, essa talvez seja outra guerra, mas a grande diferença entre o Borges, que ele mostrou os mestres, Os grandes santos. os rabis, né? Rabinos, né? Os rabinos. O profeta rabino. Seria todos anciãos, né? Mas a grande pergunta que eu queria fazer é como é que foi a vida, né? Como foi a vivência desse povo todo? Porque Jesus foi intensamente desencarnou, seria o único jovem. Acabou. tem uma mensagem ainda, mas essa eu vou deixar para. Porque tem um conteúdo mais interessante. É reclamar menos o nome dela. De Emmanuel também. Aí eu vou falar no WhatsApp. Vamos então. Tudo certo? Diego Muito aí. bom. Vamos agradecer então a Diego e a Aristóteles, Alice. quer falar uma coisa? E aí, Diego? Quer falar alguma E coisa? a eles também, né? E é Com também, certeza. com certeza. O Diego que representando a dupla que fez Ver quem isso. vai fazer na próxima semana. Isso, Moisés disse que poderia. Falou contigo, Moisés? Falou comigo. Então. Só faltou uma pessoa. Né? Eu sei que tem uma pessoa que, se ninguém se propor, ela vai fazer. Larissa. Ele liga pra mim, ele implora. Vamos fazer a prece. Depois a gente decide isso. Eu já prece. Queria sugerir que Regina. É porque a gente já vai fazer uma prece, dar um abraço e já vai saindo. Então vamos decidir isso logo. Se é você ou outra pessoa.
Eu não posso. Eu também não posso. Já prometi para setembro fazendo prova da próxima semana. É você. Eu vou fazer prova daqui a 2 semanas. Você tá em recesso e vai fazer esse Não material. tem recesso não, minha aula começando. Até lá você está. Tá bom, eu faço. Vai sobrar pra mim. Vai não, pegue Moisés pela orelha. Você está sendo utilizado. É verdade. Não, não com Moisés, né? Com Moisés também, né? Gravou. Vai ser gravado aí. Valeu, Diego. Foi um material muito bom mesmo, completo. Aí pesquisa. E a Liz também. E se a Liz deve assistir essa gravação depois. Então valeu, Liz. Vamos pedir para o Diego fazer então a prece. É pra Regina, que hoje ela não conseguiu falar. Que é voz dela. Ela está precisando falar, Regina? Acho que sim. Pergunta aí. Regina, você pode fazer a prece? Posso? Tá ouvindo? Sim. Estamos. Tá? Então vamos. Convidando a todos neste momento finais, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade desta reunião fraterna, onde estamos buscando o enfrentamento de nós mesmos, no sentido de perceber as nossas reais qualidades, as nossas virtudes e também os nossos defeitos, para assim termos também a coragem de perceber os nossos semelhantes, tão necessitados quanto nós mesmos, Mestre Jesus, sempre do teu amparo e da tua compreensão. Mostrastes com seu exemplo diário, junto à multidão de pecadores que todos nós somos, a necessidade de aprender a perdoar a nós mesmos, a necessidade de aprender a amar e a respeitar a nós mesmos, e assim fazendo, buscar também colocar em prática para com os nossos semelhantes, porque os direitos são iguais, porque todos nós, sem exceção, Mestre Jesus, nos ensinastes com propriedade que somos todos irmãos, somos todos filhos. De estarmos aqui reunidos em teu nome, aprendendo a amarmos uns aos outros, aprendendo a fraternidade e a amizade, e que um belo dia na nossa vida nós possamos também, Mestre Jesus, como te dizer, amigos, estejamos em paz e em harmonia. Muito obrigado aos amigos daí da Paraíba neste momento. Muito obrigado aos nossos mentores de luz que fazem esta ponte virtual entre cada um de nós para expandir os nossos corações e expandir esse sentimento íntimo de amor da qual todos nós herdamos, porque o Pai que nos criou, criou a todos nós no instante primeiro, no gesto primordial de amor. Muita paz, meus irmãos, e que na próxima semana possamos estar voltando com reflexões e com atitudes positivas dentro dos nossos corações, limpando um pouco mais as nossas almas para caminhar o passo a passo com dignidade de filhos de Deus que todos somos. Que assim seja. Muito obrigado, Virginia, e a todos. Obrigada. Hoje, né? Vamos fechar. Boa semana para todo mundo. Quase caindo. E até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço. Abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.